Alguém anda interessado em saber sobre a sua vida. Alguém vai passar a te olhar de uma forma diferente, de uma forma carinhosa, de uma forma meiga, de uma forma amiga, sincera. Essa pessoa tem se encantado com a forma que você conduz a vida e lida com as pessoas e até com as adversidades. Essa pessoa se apaixona primeiro por quem você é e depois por quem você luta para ser. Essa pessoa enxerga o seu coração, enxerga as suas qualidades, enxerga também a sua força interna de lutar para ser melhor, para ser uma pessoa aprovada por Deus e referência para aqueles que você ama. Essa pessoa vai sentir um desejo tão grande de começar um relacionamento que você vai ver ele te tratando de uma forma bem diferente. Alguém vai passar a olhar com você com segundas intenções, porque está amando, está gostando, está se encantando com essa pessoa incrível que você é. E quem achou que você ia terminar sozinha se enganou, se frustrou, porque Deus tem a cara metade para você, o par perfeito para você. E não está demorando, tá? Porque essa maior conquista que você tanto almeja já está caminhando na sua direção. E quando chegar diante de você, sabe o que você vai fazer? Você vai glorificar o Senhor, porque é a promessa dele para a sua vida. Promessa dele porque ele sabe que você tem um desejo de começar uma relação aprovada por Deus, de sucesso e não de fracasso, de bênçãos e não de tristeza nem tragédia. Deus bota um ponto final no teu sofrimento e te dá uma forma de recomeçar novamente. Você crê e recebe? Confirma com amém. Isso. Deixa o like nesse vídeo. E se não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, clica no sino e ative todas as notificações. Você não será julgada pelo seu passado. Você não será rotulada por um lapso, por um erro, por uma falha. Não. Você será vista por essa pessoa interna incrível que você é e por essa pessoa que você almeja ser. Por isso, continue nessa trajetória. Continue nesse caminho, porque você só vai conquistar cada vez mais, só vai vencer cada dia mais. Tem pessoas que torcem contra, sim. Tem pessoas que não acreditam em você, nem no teu potencial, quanto mais no teu chamado. Tem pessoas que olham para você com desprezo, achando que você é qualquer um, qualquer uma. Não. Esse não é você. Essa não é você. Você é uma pessoa muito querida, muito amada. E poucos te entendem. Eu sei, não são muitos que compreendem a sua essência, o seu coração. Tem gente que te julga só por um comportamento, por um lapso, por um deslize. Outros sequer querem conhecer você e já saem julgando. Mas a verdade é que você é uma bênção. Você é uma pessoa querida, amada, é um ser amado, sim. Alguém incrível. E vai ter alguém, sim, que vai ver tudo isso em você e muito mais. Essa live é profética. Essa campanha é profética. Não deixe o inimigo atazanar o seu juízo falando besteira, tentando induzir você a crer nas mentiras e nas falácias dele. Não. Se saiu alguém do teu caminho, da tua vida, é porque não ia te fazer bem. É porque não ia somar. Não ia agregar, não ia ajudar. Ia subtrair. E você tem que saber lidar com a perda. Porque algumas perdas trazem grandes conquistas.
Algumas aparentes derrotas, no final trazem as nossas maiores vitórias. E alguém te julgando nesse momento não sabe o que está perdendo. Porque hoje, quem te julga por inveja, por não ter a capacidade de ser quem você é, ou meramente porque não foi com o seu rosto, um dia vai se arrepender. Um dia vai ver a besteira que fez. Um dia vai voltar atrás, vai retroceder, mas você já vai estar bem na frente. Porque se hoje você para ficar remoendo o que essas pessoas negativas tentam colocar em você, você perde tempo. E você sabe que não é tempo de perder tempo, é tempo de reconquistar o tempo e ganhar o tempo perdido. Ora, se Deus permitiu certas coisas, agradeça, mesmo não entendendo. Agradeça mesmo não conseguindo ver nisso a vontade dele. Porque ele não perdeu o controle, e você precisa entender isso. Ele não te trouxe esse mundo para sofrer. Ele não te trouxe nesse mundo para você ficar chorando, confusa, perdida. Não. Mas eu preciso te falar algo, tá? Vem cá. Você sabe que teve escolhas que você fez e decisões que você tomou que te fizeram sofrer. Mas, pastor, por que me lembrar disso? Porque o seu pastor precisa te lembrar disso para você não fazer mais isso. Tem coisas que pararam, bênçãos que travaram, porque você insiste em algo errado, em alguém que não vai fazer bem, em alguma situação que Deus reprova. Então se abra para a vontade definitiva de Deus, se abra para o novo de Deus, para você receber a maior conquista da sua vida. E não vai ser uma, serão muitas, mas uma vai marcar você. Vai deixar em você uma alegria muito grande, que você vai acordar com prazer de viver. Você vai acordar com prazer de se relacionar com a pessoa amada, com gente boa que Deus colocou ao seu redor. Você é uma referência. Você é uma inspiração. Só que tu tem que acreditar nisso, tá? Você é uma inspiração de pessoa. E talvez você não tenha ouvido isso dessa forma. Mas se Deus me toca para falar, revelando e me impulsionando a profetizar, é para você, no mínimo, pegar, receber, tomar para si. Ei, no nome de Jesus. Esse deserto que você vive, que você está, ele vai florir. As árvores vão nascer, os frutos serão gerados. Por isso é importante a importância da semeadura. Filha, existe o tempo para nascer. Sim, para colher, para desfrutar. E a promessa para mim e para você é do melhor dessa terra. Só que, para ter o melhor, a gente tem que fazer por onde consegui-lo. Tem momentos da nossa vida que parece que a gente não vai querer sair do quarto, de casa, porque alguém insiste em nos prejudicar. Uma situação insiste em nos castigar. Mas se você se render a esse sentimento que tenta te aprisionar no mundo da depressão, como é que você vai superar? Você tem que reagir. E é um momento oportuno para você reagir. Deus fala ao meu coração, porque se tu reagir agora, tu vence logo, tu prospera mais, a sua casa brilha, a luz irradia esse lar. E essa nuvem negra que parece que pairou, que chegou e não vai sair, o vento do Senhor está mandando para bem longe. E o sol voltará a brilhar, inclusive na sua mente, te dando novas ideias. Te despertando para novos lugares, horizontes e pessoas. E uma escolha que você vai fazer, vai mudar toda a sua vida. Deus está falando comigo. E não é porque alguém do seu passado ou algo que aconteceu no seu passado que não agrade algumas pessoas, não é porque um erro, um lapso ou algo triste do seu passado vai impedir o que Deus está lhe prometendo aqui, o que Deus tem
lhe prometendo no decorrer da sua vida. Teve um homem de Deus, honesto, justo, bondoso, generoso, amigo, que sabia lidar com as mulheres e com os homens, sabia lidar com as pessoas. Ele foi rejeitado pelos irmãos. Ele foi humilhado pela família. Ele foi julgado e sentenciado e expulso de casa por causa de um erro do pai dele. Esse homem de Deus sofreu. Esse homem de Deus apanhou da vida. O desgaste psicológico nele que estava sobre ele era intenso. Mas mal ele sabia que Deus preparava nele um guerreiro interno, porque externo ele já era. Deus preparava um guerreiro psicológico nele, uma autoridade que domina o seu emocional e que não consegue ceder à provocação, cair no jogo sujo do inimigo. Ele vai conseguir ter domínio próprio, sendo atacado pelos irmãos de sangue. Ele vai conseguir ter autocontrole de seus sentimentos e emoções, mesmo sendo provocado somente pelo fato dele ser filho de uma prostituta. Ovelha, que culpa tem esse homem se ele nasceu de uma prostituta? Nenhuma culpa. Até porque a mulher, a mãe dele, fazia o que bem quisesse da vida e ninguém tem nada a ver com isso. Se ela quer pecar e errar, problema dela. Se ela quer acertar e avançar, problema é dele. Ninguém tem nada a ver com isso, só que as pessoas têm um hábito, covardes e às vezes por inveja, de vasculhar o nosso passado e tentar pegar uma brecha para nos condenar, para nos atacar. E eu sei que alguém passa por isso e já passou. Porque olhavam para a vida desse homem chamado Jefté e não encontravam nele pecado, erro, nada que desabonasse a conduta dele. Então foram lá no passado dele e descobriram que o pai dele pulou a cerca e teve um relacionamento extraconjugal com uma prostituta e ali nasceu esse homem chamado Jefté. Agora, se o pai dele erra, traindo a esposa, e dessa relação nasce um filho, esse filho não tem culpa. E Deus está falando para mim aqui, que tem uma ovelha que está nessa live, que foi traída, e que dessa traição nasceu um filho, uma filha. E eu te digo, o fruto do relacionamento, do pecado, não tem culpa. Essa filha, esse filho não tem culpa. Eu sei que tem uma mágoa no seu coração, uma dor aí dentro por causa da traição. Mas não queira culpar essa criança, essa pessoa que nasceu, por causa do erro dele. Tem sido muito difícil, eu sei. Mas Deus preparou em você uma guerreira para suportar isso. Um guerreiro para suportar isso. E você vai conseguir suportar sim. Não deixa isso roubar a tua paz, não deixa isso frustrar os teus sonhos, nem sequestrar as promessas que Deus já lhe concedeu. Faça, ovelha, com que isso traga alguma lição boa para você conseguir algo mais à frente. E isso é possível, tá? Porque Deus consegue transformar, só Ele consegue. Transformar maldição em bênção, desgraça em vitória. Só o Senhor consegue. Eu sei que muitos na sua pele não conseguiriam chegar até aí, mas você conseguiu porque tu é guerreira. Jefté aprendeu a ter um controle emocional muito grande, porque ele carregava a culpa do pai dele ter tido um relacionamento extraconjugal. Ele não era bem visto dentro de casa. Ele era julgado dentro de casa. Ele era humilhado dentro de casa. E o pai? Não. Quando na verdade a culpa era do pai e não do filho. Porque hoje existem pessoas pagando por um erro que não cometeu. E por que Deus às vezes permite isso? Para preparar o seu psicológico também. Para preparar o seu emocional. Para fortalecer você a tal ponto de lá na frente te levantar como uma autoridade tal que vai fazer total diferença num lugar, no ambiente e até numa região.
Deus não deixa coisas acontecerem por acaso e à toa. Tudo tem um propósito. Por isso Paulo falou que todas as coisas cooperam. E se coopera, ovelha, não é no momento que você quer que você vai entender, é no momento dele que você vai compreender. E mesmo não compreendendo, não chegando ao seu entendimento pleno, confia, exerça a fé. Tem uma promessa que a maior vitória vai chegar. Só que se você não reagir, não lutar, por causa desse momento tenebroso, quem sai perdendo no final das contas é você e sua família. E você sabe que aí nesse lugar, se você não orar, essa casa não fica de pé. A tua fé tem sustentado essa casa, essa família. E continuará sustentando, inclusive você. E a cada momento nessa live, nessa campanha, nessa rotina espiritual, Deus fortalece você. E tem um problema que vai ser assim, ó, no estalar de dedos que será resolvido. No estalar de dedos será resolvido esse problema e quando você vê, ó, vai passar essa nuvem negra e vai raiar o sol. Vai raiar o sol. Ei, decalaçou. E a Bíblia diz no versículo 2 de Juízes, capítulo 11, no versículo 1 e 2, que era Jefité, o gileadita, valente e valoroso, ovelha. Por que os irmãos dele perseguiam ele, tentavam humilhar ele? Porque a Bíblia chamava ele, Deus chamava ele de valente e valoroso. E os outros irmãos eram chamados de quê? De nada. Por quê, pastor? Porque eram invejosos. O invejoso, ele tenta te imitar. Ele tenta te copiar. E quando ele não consegue, ele tenta te derrubar. Ele tenta te prejudicar. Porque tem invejoso que não tem nem a capacidade de ser metade do que você é. Então ele passa a ser, além de invejoso, perseguidor. E o perseguidor não está do seu lado caminhando contigo, tampouco na tua frente. O perseguidor está sempre atrás. Só que a questão é que pessoas param para conversar e discutir com o perseguidor. Aí ele supera você, ele passa à sua frente. Se você der as costas para os perseguidores, eles sempre ficarão atrás. Porque o lugar de invejoso e perseguidor é atrás de você. Quem te persegue não tem a capacidade de te alcançar, de ser você. É muito forte o que Deus está falando aqui para você tocar esse barco, seguir a tua vida. Você precisa entender, filha, que feridas chegam. Sim, às vezes de pessoas que a gente mais ama, de pessoas pertas. Pedradas nos alcançam, e não alcança de quem está longe, alcança de quem está do lado. Porque pedrada tem um curto poder de distância, de alcance, quando é lançado uma pedra. Mas pedra serve para você guardar e construir um castelo. Porque tudo que é construído na rocha, Jesus, é forte, é poderoso, é robusto. Você vai ter que reagir nesse momento. Você não pode entregar os pontos. O que o inimigo quer, o que o adversário quer, é que você ceda, que você entregue os pontos, que você não lute, não contra-ataque. Agora, se você só viver tomando pancada, pedrada e não contra-atacar, uma hora tu vai cansar. Josafá, Jefité, ele foi expulso do lar. E Deus permitiu, sabe por quê? Porque se ele ficasse tomando pancada de pessoas próximas, ele poderia desabar no momento. Só que ele é chamado de valente e valoroso. Porque é alguém que tem valor para Deus, porque é guerreiro, é valente, é obediente. Só que Deus queria nele não só um guerreiro que soubesse brigar e lutar com as pessoas, mas sim queria fortalecê-lo no psicológico, no emocional, para fazer ele brigar também com a inteligência de alguém. Porque as grandes batalhas que nós travamos é aqui na mente. E se você tem uma cabeça feita por Deus, aleluia, uma cabeça focada no Senhor, cheia de fé, uma mente com fé, com muita fé,
você supera qualquer um. Qualquer estrupício que aparecer no teu caminho, qualquer espírito de porco que tentar te prejudicar. Agora, se você para discutir, você vai perder tempo. Você não tem que parar nesse momento. Você tem que avançar. Eu sinto forte a presença de Deus aqui. Ovelha, deixa o like nesse vídeo. Escuta o seu pastor. Está te abençoando? Deixa o like. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Clica no sino e ative todas as notificações. Olha, no final da live eu vou entregar o que Deus está mandando aqui. Mas antes de entregar o que Deus me toca aqui, o que Ele me fala aqui, eu vou te entregar uma palavra. Vou liberar uma palavra para a tua vida. E você só precisa receber nesse momento aí no seu coração. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que assim como foi Jefité, valente e valoroso, assim é você, valente e valorosa, valente e valoroso. Porque quem tem valor não tem preço. Preço se dá a coisas, valor se dá a pessoas. E o que Jesus fez na cruz não tem preço que pague, porque só Ele sabe do valor que você tem. Então, se alguém tenta comprar o teu silêncio, a tua reputação, se alguém tenta comprar algo que você sabe que não pode vender, lembre-se sempre que seu pastor disse que você tem valor. E valor é inegociável. Preço se negocia, valor não. E seu coração tem valor. Você é valorosa, você é valoroso. E digo mais, valente também você é. Deus te levantou sim como uma autoridade nesse lugar para fazer total diferença, não apenas a diferença. Total diferença você fará. É por isso que gente tenta te prejudicar. É por isso que alguns tentam atazanar o teu juízo, tentam perturbar a tua mente. Porque o inimigo usa, quando ele vê que a ovelha tem um potencial, ele insiste para poder prejudicar. Mas aí você resiste, você persevera, o inimigo foge, vai embora. Ele não aguenta, ele não resiste a quem persevera. O inimigo não resiste a quem persevera. Não se dê por vencida, filha. Filho, não entregue os pontos. Tem solução para isso. Tem solução para ele. Tem solução para tudo. Até para a morte, Jesus tem solução. A questão é que alguns definem o seu próprio caminho em vez de seguir o caminho que Deus apresenta. Quando Deus coloca esse caminho aqui, essa campanha, Ele está mostrando a você uma oportunidade. Nem todos abraçam, porque não creem, porque não querem, porque acham que não tem tempo. Mas se você não tem tempo para Deus, você quer que Deus tenha tempo para você? Pois é. Querer cobrar de alguém o que a gente não faz, talvez seja demagogia, hipocrisia, mas se você tem tempo para Ele, saiba que Ele tem prazer em te abençoar. Ele tem prazer em nos abençoar. Agora, alguém que não dá atenção, que recusa uma intimidade, uma relação, para que ele vai se relacionar se a pessoa não quer? Ele respeita. É o famoso livre-arbítrio. E o que você precisa nesse momento é se aprofundar mais. Porque não vai ter homem que vai tirar a tua paz. Que não vai ter invejosa que vai fazer você sofrer. Não vai ter coisa ruim, nada que vai alcançar você. Tu tem que entender algo. Você veio nesse mundo para fazer a diferença. Você veio nesse mundo com um propósito, com uma missão. Não fica chorando pelos cantos porque alguém falou algo que te feriu, porque Josafá, porque Jefité não fez isso, Josafá também não. Josafá era cabeça feita. Jefité também. Só que Jefité é um pouco mais novo. Porque agora ele está sofrendo de uma forma mais intensa, porque ele sofre em casa. Porque a humilhação dele é na família. E quem deveria amá-lo, quem deveria respeitá-lo, quem deveria abraçá-lo e ajudá-lo, agora está julgando ele, está até expulsando ele de casa. E Deus fala para mim de alguém que te julga dentro de casa e até já te convidou para sair de casa.
E até já expulsou você de casa. Isso feriu você. Isso magoou você. Isso entristeceu você. Mas você vai superar isso e você vai sair de cabeça erguida. Você vai ter sua própria casa. Você vai ter uma família feliz. Deus fará você prosperar. Escuta o que o seu pastor está profetizando em nome do Senhor Jesus. Você vai ter tua casa, tua família feliz. Teu lar abençoado. Você vai conquistar. Não vai chegar de mão beijada. Deus vai te dar a capacidade de conquistar. Você recebe. Levanta, luta, reage. Porque Deus queria dar a casa de Jefité e não um cantinho, um quartinho, numa mansão de seu pai. Porque estudos indicam que o pior cômodo da casa era de Jefité, só porque ele era filho de uma prostituta com um pai que pulou a cerca. Julgar os outros é fácil, né? Estender a mão para ajudar. Poucos fazem. Jefité vivia naquela casa no pior lugar. Ao ponto de os irmãos fazerem um complô, se reunirem para expulsá-lo só para ele não ter parte nem direito na herança. A Bíblia diz no versículo 2 que também a mulher de Gileade lhe deu os filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité e disseram, olha, Gileade era o pai de Jefité. Ele vai se relacionar com uma prostituta. Gileade pula a cerca, ele vai se relacionar com uma prostituta e nasce Jefité. Depois, Gileade se relaciona com a própria esposa dele, nasce filhos. E quando esses filhos crescem, eles vão brigar com Jefité só porque Gileade teve Jefité como uma prostituta. Na verdade, os filhos de Gileade com a sua esposa tinham inveja de Jefité. Sabe por quê? Porque ele era chamado na Bíblia de valoroso. Valoroso. Está aqui no versículo 1. E valente. Quando você tem qualidades que sobressaem, quando você tem qualidades que faz você se destacar, gera inveja. Gileade era um homem muito rico. Ele tinha posses, tinha herança. E os filhos dele com a sua esposa e não com a amante começaram a ver que Jefité se destacava. E o fato dele se destacar incomodava. E quando tinha algo na casa, uma festa, quando tinha um ambiente bom para eles estarem, Jefité sempre ficava com lugar ruim. O cantinho pior da casa era dele. O último a ser chamado para sentar na mesa era dele. Estudos mostram, ovelha, que Jefité viveu uma humilhação desde o início da infância dele. Desde o início desde a juventude dele. Só que ele teve que aprender a lidar com isso, porque ele não tinha opção. Ao ponto de, quando os seus irmãos cresceram, eles vão repelir Jefité e vão dizer, você não herdará em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher, ou seja, tu és filho de uma prostituta, então você não tem direito à herança. Quem disse que um escolhido de Deus não tem direito de uma herança, não tem parte numa herança? E Jefité vai brigar? Era forte, era guerreiro. Não, porque ele entendeu que essa briga era espiritual e era dentro de casa. Essa briga era espiritual e era dentro do lar. Sim, dentro do lar, dentro de casa, era essa briga que ele deveria enfrentar de uma forma diferente. E ele entendendo isso, quando os próprios irmãos dele chegam até ele e expulsam ele de casa, ele não briga, ele foge. E alguém vai chamar ele de covarde. Não. Se ele quisesse, ele acabava com todos os irmãos.
Só que ele era uma pessoa tão especial e tão diferente que ele não vai tocar nos irmãos mesmo sendo injustiçado. Filha, meu filho, eu sei que injustiças chegam, pessoas cometem injustiça, e eu sei que isso machuca, eu sei que isso fere, eu sei que isso aborrece, entristece. Só que você tem que reagir de outra forma. E às vezes a melhor coisa é se recolher, é recuar, para depois poder avançar. Porque hoje quem te humilha, amanhã precisará de você. Hoje quem zomba da tua fé, amanhã vai precisar da tua fé. Hoje quem vira as costas para você, amanhã corre atrás de você. Porque a vida dá volta, o mundo gira, a roda gira. E está girando. E muita coisa está mudando. E no versículo 3 vai dizer: Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíram com ele. Esses homens eram marginais, pessoas ruins, que não faziam coisas boas. Só que eu me pergunto, quem era pior? Os irmãos de Jefité ou esses marginais? Pelo menos esses marginais acolheram Jefité. E Jefité não se tornou um marginal porque um dia teve que conviver com eles porque ele não teve opção. Porque quem tem uma cabeça forte no lugar não erra por causa do lugar que está, ou por causa das pessoas que convivem e por causa de quem está ao seu redor. Quem tem uma cabeça fiel a Deus, uma mente fiel a Deus, um coração fiel a Deus, não arruma desculpa. Vai lá e faz e resolve da melhor forma possível, da forma correta. Aleluia! Ei, escuta o seu pastor aqui. Você tem que fazer da forma certa. Você tem que fazer da forma correta. Porque é da forma certa que você vai vencer. É da forma correta que você vai viver a maior conquista. Jefté tinha tudo para ser um revoltado, para ser um marginal, para ser um corrupto, para ser um rebelde, mas ele não foi. Porque ele sabia que no céu ele era conhecido como valente, aleluia, e valoroso. Filha, você é valente e valorosa. Declara. Escreve aqui, eu sou valente. Eu sou valorosa. Declare, filho, eu sou valente, eu sou valoroso. Declare também, escreve aqui, eu sei do valor que eu tenho. Deus está falando comigo assim, escreve. Deus confirma a mim, pastor. Eu sei do valor que eu tenho. Porque se você não souber do valor que você tem, você vai aceitar qualquer tipo de tratamento de qualquer pessoa que seja. Agora, quando a pessoa sabe do valor que tem, ela não aceita ser tratada de qualquer forma, não. Se ele não era bem quisto dentro de casa, ele foi embora. Mesmo tendo direito legal, legítimo, ele foi embora. Por que ele iria se humilhar? Ele sabia do chamado, pode ter certeza, ele sabia do chamado. Ele sabia para que ele tinha vindo. Ele sabia para que ele estava nesse mundo. Agora, se ele para, chora, questiona, murmura com o Senhor, ele só ia perder tempo. Agora Jefité está vivendo num deserto, no meio de pessoas ruins, no meio de pessoas estranhas, no meio de pessoas que fazem coisas que ele mesmo reprova. Só que ele não se corrompe, ele não se mistura. Pelo contrário, ele vai liderar, porque ele sabe extrair o que há de melhor até mesmo numa pessoa ruim. Aprenda a extrair o melhor de alguém que não é tão bom assim como você. Aprenda a extrair o melhor das pessoas e não só olhar para o lado negativo. Ei, Deus está falando de forma profunda nessa live.
confirma com joinha, deixa o like. Deus está dizendo para você, aprenda a extrair o melhor de alguém imperfeito, o melhor de alguém errante. Aprenda a extrair o melhor e não foque no pior. Você é capaz de mudar essa história. Você é capaz de vencer isso. Sim. Agora, se você não acredita nessa força interna, nessa pessoa que você é, em quem você se tornou, fica mais difícil. Seu pastor veio aqui para te dizer, valente e valorosa, tu vai vencer isso. Valente e valoroso, você vencerá isso. Em o nome do Senhor Jesus, você crê, você recebe, você acredita, fala para mim. Eu sinto forte a presença de Deus aqui. Se inscreve no canal, meu filho. Deus mandou esse canal para te abençoar. Clica no sino, ative todas as notificações. Ai, Jesus do céu. Mesmo seus irmãos rejeitando ele, expulsando ele de casa, somente pelo fato dele ser filho de uma prostituta, mesmo assim Jefité decide recomeçar. Ele decide recomeçar com o que tem, com a única coisa que deixaram ele ir. Ele decide recomeçar, e você tem que entender que você tem que recomeçar, filha. Essa campanha vai dar para você, isso é fé, tá? Vai dar para você o que nenhuma outra deu, o que nenhuma pessoa te deu. Deus não obriga os filhos a nada. Deus apresenta oportunidade. E eu sei que muitas coisas te fadigam, te cansam, te machucam, mas você tem que reagir, não adianta. Porque se não reagir, não muda, às vezes piora. Jefité recomeça onde? Num lugar onde ele nunca pensou que um dia poderia estar. Com pessoas que ele nunca imaginou que um dia iria lidar. Ele reage, ele luta, ele insiste. Ele não entrega os pontos, ele não cede. Agora, se você ceder a provocação, quem perde no final é você mesmo. Aprenda algo com seu pastor, pois eu aprendi com Jefité. Podem nos julgar do que for, mas eu sei do valor que tenho, e você precisa saber do valor que você tem. É muito fácil as pessoas chegarem, apontarem o dedo no teu rosto e começar a falar um montão de besteira. Agora, se você perder seu tempo precioso com esse tipo de gente, no final das contas o prejuízo é seu. Tem pessoas que falam meramente por falar. Tem pessoas que nem pensam antes de falar. Jefité não falou nada. Jefité foi expulso de casa e recomeçou em Tobi, num lugar onde só tinha pessoas ruins, mas que não expulsaram ele daquele lugar. E se você observar, ovelha, ele foi obrigado a viver com pessoas classificadas como marginais, à margem da lei. Pessoas que não eram bem sociáveis, pessoas que não eram benquistas. E ele, por não ter opção, ele foi viver. Só que quando ele chegou lá, acredita, ele deve dizer, sou filho de prostituta, tem algum problema aqui em eu ficar aqui? E alguém lá deve dizer, eu conjecturo para você poder entender melhor, eu também sou filho de prostituta. Ele ali é filho de ladrão, o outro ali é filho de coxo, é filho de doente. E ele começou a ver que no lugar onde ele estava, as pessoas eram mais humanas do que dentro da casa dele. Mas ele precisava mudar aquilo na casa dele, e não seria pela força nem pela violência. E essa história não acaba aqui, meu filho. Essa história tem muito a nos ensinar. Essa história não acaba aqui. Deus vai continuar te revelando os segredos para você mudar
o que tem que ser mudado aí dentro da sua casa. Porque se fizermos somente um pouquinho, como Jefté fez, a paz, a alegria, o amor, a união, a paixão volta a reinar, a imperar dentro do nosso lar. Se ele fosse parar para discutir com os irmãos, depois ele não voltaria para casa, porque ele volta. Mas antes dele voltar, muitas coisas acontecem. É salutar eu ensinar, eu falar isso para você. E eu vou falar nas próximas lives, se Deus permitir. Eu vou fazer uma oração por você. Ora comigo agora. Essa campanha vai terminar na próxima live da noite. E agora, nesse momento, eu quero que você ore comigo. Para o seu bem, para o bem da sua família. Participe dessa campanha, exerça a tua fé, faz um voto e receba essa oração. Talvez você tenha sido rejeitada no seu lar, na sua casa. Talvez alguém na sua família tenha te humilhado, te maltratado, tenha até te expulsado. Talvez um abraço tenha sido negado a você, uma ajuda. Deus vai curar isso em você. Ele vai resolver isso aí dentro de você. Você crê? Ora comigo. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado por essa unção, por essa live, por essa direção. Muito obrigado em nome de Jesus, Pai. Porque o Senhor falou poderosamente em nossos corações. Obrigado porque o Senhor revelou, me impulsionou a profetizar, mostrou. Em nome de Jesus. Toma em tuas mãos essa ovelha que está orando conosco. Toma em tuas mãos essa irmã e esse irmão que passa por um problema dentro de casa, que passa por um problema na família, com o marido, com a esposa, com o filho, com a filha. Em nome de Jesus, toma nas tuas mãos essa ovelha. E começa a tratar esse coração, começa a tratar as feridas, começa a arrancar os bloqueios, começa a destravar os caminhos. Começa a fazê-la prosperar, fazê-lo prosperar. Em nome de Jesus, Pai. Coloque novas oportunidades no caminho, sim. Coloque novas pessoas, novos momentos. Muda a fase, mude a temporada, meu Pai, faz ser favorável a vida dele, a vida dela que está orando. Cada voto nessa campanha, meu Pai, cada oferta, cada sacrifício, cada dizimista, em nome de Jesus, seja abençoado nesse momento. Oh, lá, sui, labam, decai. Em nome de Jesus, Pai, eu sei que essa campanha trarão muitas conquistas. Mas a maior promessa dessa campanha é trazer a maior conquista. Em nome de Jesus, cada nome nesse azeite aqui vai receber a maior conquista. Cada ovelha que entrou, participou, fez voto, se dedicou, se esforçou, renunciou, meu Pai. Ei, Jesus, honra essa oferta, esse voto, honra esse compromisso. Cada um vai receber a maior de todas as conquistas. Eu declaro sobre a sua vida: praga alguma chegará à sua tenda, nenhum mal te sucederá, nenhum mal acontecerá. Em o nome do Senhor Jesus, toca nesse corpo e cura completamente. Eu sei que tudo isso que aconteceu, Pai, é para fortalecer essa mente, esse coração, para que essa mulher, para que esse homem possam viver em paz, superando e vencendo. Eu estendo a minha mão sobre você, sua casa e sua família, por quem você representou aqui nessa campanha, em nome de Jesus. E peço, Pai, manda uma unção que venha curar, libertar, meu Pai, e abençoar, fazendo prosperar. Não só prospere a sua vida financeira, mas prospere também todas as áreas. Então haverá prosperidade financeira, prosperidade na saúde, prosperidade na vida espiritual e prosperidade nesse relacionamento. Deus vai restaurar casamentos, Deus vai restaurar relações. Deus vai restaurar a alegria em ambos os corações. Orando assim, meu Pai, com fé, declarando e profetizando, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Diga amém e graças a Deus. Respira fundo, solta o ar bem devagar, escreva glória a Deus e beba da água consagrada comigo. Lembro que eu falei que ia entregar algo no final da live, que Deus me tocou. Escreva aqui, Mateus capítulo 6, versículo 26. Assim está escrito: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta.
não tem de vós muito mais valor do que as aves? Você tem mais valor. E se alguém não deu valor, é porque não te merece, mas você tem. Se Deus cuida das aves do céu, que não semeiam, olha, imagina o que Ele pode fazer por você que semeia. Se Deus cuida das aves do céu, que não plantam uma semente, que não fazem um voto, imagina para você que planta semente, que semeia, que faz um voto, que faz uma oferta, até de sacrifício, que é fiel no santo dízimo. Minha filha, não é porque está ruim que não possa melhorar. Vai melhorar. Só que às vezes Deus permite apertar o cerco, a gente entrar num deserto, para Ele ensinar a gente o poder de semear. Porque aquele que semeia pouco, colhe pouco. E quem não semeia, não colhe. Agora o que semeia muito, muito, colherá também. Quem retém, o provérbio diz isso, quem retém o que deveria dar, porque tem coisas que é um dever nosso dar. É isso que a Bíblia está ensinando. Quem retém o que deveria dar, cai em pobreza. Tem pessoas que têm muito, ou têm uma condição boa, razoável, uma situação confortável, equilibrada, aí começa a reter, aí cai em pobreza. Filha, essa campanha é uma oportunidade, filho, preste atenção, de plantar uma semente. E o valor sugerido do voto nessa campanha é de R$100. Para alguns não é tanto, para alguns é um valor considerável. Preste atenção. Uma vez no mês você tem essa oportunidade. E eu tenho certeza que Deus tem te abençoado. E é nesse momento que Ele nos chama. Você pode semear? Você quer semear? É com alegria no coração que você vai semear? Então você vai receber. Porque a sua árvore vai crescer. Vai nascer, vai crescer e vai dar frutos. E desses frutos você desfruta e gera mais semente. Porque Deus tem prazer em abençoar, mas Deus quer que a gente tenha um coração aberto, liberal, generoso para ajudar a obra e as pessoas que estão ao nosso redor. Eu tenho certeza que no momento que você decidir, pastor, eu quero plantar essa semente, eu vou plantar. Os seus caminhos vão se abrir. A sua mente vai se abrir. E você vai prosperar e você vai ver a maior conquista chegando. Você vai começar a ver ela caminhando no seu caminho, na sua direção. Você vai começar a ver ele caminhando na sua frente, no seu caminho, na sua direção. Não deixa passar essa oportunidade. Essa campanha termina na live da noite. Não vai ser nessa live da manhã não, vai ser na live da noite. Começamos no dia 1º e vamos terminar hoje. Não deixa passar essa oportunidade sem plantar uma semente. Deus vai honrar você. Escuta o que o seu pastor está falando. Minhas ovelhas já fazem o voto mesmo antes de eu começar a campanha. 2 dias antes, 1 dia antes da campanha, às vezes 3 dias antes, faz o voto. Eu estou falando também para você que está ouvindo. Fala, poxa, será que vai acontecer algo? Será que muda quando eu planto uma semente? Muda. Porque é semeando que se colhe. E quando você semeia num campo como esse, da maior conquista, o que você vai colher? A maior conquista. Seja qual for a sua maior conquista. Se não for igualzinho o que você quer, eu lhe garanto, Deus lhe dá melhor. Isso eu posso te garantir. Porque Ele quer o nosso bem, Ele quer o nosso melhor. E se sua maior conquista é um casamento feliz, você vai ter. Se é uma saúde plena, sem problema, você vai ter. Se é o seu espiritual avivado, aquecido, você vai ter. Se a sua vida financeira próspera, se é enriquecer e você souber administrar, você vai ter. Planta, não deixa passar. No nome de Jesus. Deus fala para mim aqui que Ele vai dar uma bênção muito grande. E essa bênção tem nome. Ele vai dar a casa própria para alguém aqui. Ele está tirando alguém do aluguel, da humilhação, e está te dando a condição de ter sua casa própria. Pode ir preparando. Não falei para você ficar até o final do vídeo? Deus falou para eu falar algo aqui no final. E agora que Ele me mostrou claramente em visão, uma casa linda, um apartamento lindo. Vai ser próprio dos sonhos. Você vai ser o proprietário, a proprietária. E você não vai estar só não.
Deus vai te abençoar muito mais ainda. Vai ser a maior conquista da sua vida, no nome de Jesus. E vão vir outras também. Você crê e recebe? Então fala, essa profecia é para mim, essa bênção é para mim. Ovelha, não deixa de plantar a semente. Plante a semente, Deus vai te honrar. Aqui embaixo no YouTube, tá? No YouTube está sempre embaixo, no Face está sempre em cima. Aqui embaixo tem um Pix CNPJ e o Pix celular. Os dois são da nossa Igreja Luz para as Nações. Depois que você fizer o voto sugerido de R$100, você vai me enviar 2 nomes com um comprovante que você tiver. E você vai escrever assim, voto da maior conquista. E se for a casa, escreve da minha casa. Se for do carro, escreve do meu carro. Se for do casamento feliz, escreve do meu casamento feliz. É importante você declarar o propósito. E eu vou orar em cima do que você declarar. Vou estender a mão e vou orar. Amém? Glória a Deus. Pastor, não tenho Pix, como é que eu faço? Tem aqui embaixo também. Caixa Econômica Federal ou pela lotérica. Banco do Bradesco, Banco Itaú ou Banco do Brasil. Amém? Eu vou para o WhatsApp agora pegar os nomes para separar para a campanha, para colocar no azeite consagrado. E à noite eu vou estar encerrando a campanha da maior conquista. E vou estar orando até o final do mês por todos os votos, por todos os nomes que chegaram. Seu pastor te ama, tá? Obrigado a todos que curtiram, que compartilharam. Se não se inscreveu, se inscreve no canal, é gratuito. Clica no sininho, ative todas as notificações. Quero agradecer a todos que dão superchat sempre aqui, estrelas no Face também. Muito obrigado de coração. Vocês ajudam mais o YouTube a recomendar o vídeo, o Face recomendar mais o vídeo, tá? Volta a live, assista do início para você receber a bênção completa dessa manhã linda. E se você não assistiu a live de ontem à noite, assista. E quem não pegou a live desde o dia 1º, assista desde o dia 1º, para você não quebrar nenhum elo da campanha e você receber a maior conquista da sua vida. Deus abençoe, em o nome do Senhor Jesus.